Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com a disciplina de Sociologia, entrando no nosso último tópico da apostila, os problemas sociais contemporâneos, que estão ligados à degradação familiar, às drogas, à desigualdade social. Os problemas contemporâneos, principalmente da desigualdade social, como eu disse no tópico anterior, é um fenômeno muito complexo. Por quê? Porque ele vem afetar a sociedade de um modo geral, que se a gente for perceber, a partir do capitalismo, isso se acendeu, cresceu ainda mais, porque diversos fatores como a escolarização, o acesso à cultura, aos serviços básicos como saúde, segurança, saneamento, foram os principais fundamentos dessa desigualdade social. Por quê? Porque quando a gente fala em riqueza e pobreza, a gente sempre vai estar prestando atenção que esses povos, eles estão se organizando de uma forma totalmente diferenciada. Quando a gente observa essa fotografia, a gente vê que a gente tem prédios luxuosos no meio de uma grande, que a gente chamava na década de 80 de favela. Por quê? Porque houve, a partir dessa desigualdade social, o que a gente chama de marginalização da grande massa da sociedade. Porque quando a gente vai falar de elite, a gente vai estar sempre ligando a elite ao privado, ao luxuoso, ao alto poder aquisitivo, né? Jamais você vai observar alguém da alta sociedade ocupando o serviço público de saúde, como o SUS, por exemplo, certo? E aí a gente sempre vai associar a pobreza aos serviços públicos. E como a gente percebe, esses serviços públicos não são suficientes para toda essa grande massa. E isso vai gerar essa falta de equiparidade social, que vai gerar o que a gente vai chamar de degradação familiar, né? O que a gente chama da estratificação social, que ela vai estar ligada a determinar o acesso aos benefícios e às recompensas dessa sociedade, né? Porque a pirâmide nos mostra que a grande massa que está na base, ela tem uma maior dificuldade de se organizar e de se manter dentro dessa sociedade capitalista, né? Vivem, a maioria das vezes, às margens dessa sociedade, em comunidades muito pobres, sem saneamento, sem saúde, sem segurança. O que vai gerar uma distribuição de poder muito equiparada ao que se tem financeiramente, né? Ao poder monetário. E assim, essa sociedade ela vai crescendo de forma totalmente desigual. Pessoal, os problemas sociais contemporâneos, eles vão estar totalmente associados ao capitalismo, porque o capitalismo, com o seu modo de consumo, com o seu mercado de consumo, que vai gerar essa desigualdade. Porque, às vezes, ele faz com que a gente tenha vontade de comprar determinada coisa e nós não temos o dinheiro. E aí aquela criança vê aquela propaganda daquele determinado tênis, a mãe não tem dinheiro para comprar aquele determinado tênis, a mãe não tem acesso à saúde para aquele filho, ela não tem acesso à habitação decente. E aí isso vai gerar vários tipos de problemas dentro da família, né? O que a gente chama de extrato para o outro, porque essa mobilidade é superficial e frágil. A sociedade capitalista, ela não consegue manter uma estrutura rígida. Por quê? Porque ela nos dá como acesso a vontade de consumir e de comprar, mas ao mesmo tempo ela não nos dá a oportunidade financeira para isso. E aí isso vai gerando um desequilíbrio social, na segurança, na escola, porque o acesso à educação nem sempre é para todo mundo, né? O que vai acentuando cada vez mais esse desenho mostrado aqui na foto,
que muitas vezes dentro de um mesmo bairro a gente encontra moradias extremamente precárias ao lado de um prédio extremamente luxuoso. Como que essa criança que mora num bairro desse aqui vê outra criança que mora num prédio desse sair vestida muitas vezes com uma roupa super linda, com um brinquedo da moda e ela não ter condições para isso, ok? A gente tem que buscar entender a sociedade capitalista dessa forma, enxergar as diferenças, respeitar essas diferenças, ter conhecimento a respeito do acesso a esses direitos que são de todos os cidadãos, tá? Praticando a cidadania de uma forma muito mais consciente e mais firme para que essa sociedade se modifique e com o tempo se torne igualitária. Encerramos por aqui nossa apostila com esse último tópico, os problemas sociais e contemporâneos e a degradação familiar e as drogas dentro da sociedade contemporânea. Até uma próxima aula. Obrigada.